Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Graças a Deus, mais uma vez com você, telespectador, para falar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área de ensino. É grande a preocupação dos pais para com os filhos, mas alguns têm deixado estes mesmos filhos expostos a toda sorte de violência, a filmes violentos, a videogames violentos. A mídia, por sua vez, formata as mentes das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E estes, mais tarde, vão colocar em prática aquilo que assistiram, aquilo que viram, aquilo que absorveram. Recentemente, noticiou-se que, em Brasília, na capital federal, a população está aterrorizada com uma gangue de adolescentes da classe média e média alta. Por isso, nós pedimos a sua atenção para a mensagem de hoje, ensinando a criança. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, conforme nos diz a palavra de Deus. E esta mesma palavra também nos diz em Provérbios, no capítulo 22 e o verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos visto notícias estarrecedoras na televisão, nos jornais, na mídia em si a respeito da violência infantil e também no que diz respeito aos jovens. Há poucos dias atrás eu vi uma matéria no jornal O Estado de São Paulo que trazia por título: Os americanos discutem a violência na mídia. Nos mostra aquela reportagem que o país está preocupado com a possível influência da TV em assassinatos cometidos por crianças. Eu vou passar a ler alguns trechos desta matéria. Uma criança, no fim do 1º grau, já testemunhou 8.000 assassinatos na televisão. Crianças que crescem cercadas pela violência desenvolvem imunidade emocional a ela. Uma criança, em média, assiste a 1.680 minutos de televisão por semana, enquanto os pais gastam 38,5 minutos dialogando com os filhos. Em uma pesquisa com crianças entre 4 e 6 anos, mais da metade disse que prefere a televisão a passar algum tempo com os pais. Além de ser vista como uma espécie de babar pelos pais. É assim que os pais estão vendo hoje a televisão em relação a seus filhos. Para eles, esses pesquisadores, os pais devem ser os monitores que as crianças devem ter para estarem assistindo à televisão. A televisão em si, ela não é má, mas precisa ser cautelosamente controlada pelos pais. Também no mesmo jornal, nós vimos um editorial a respeito dos mauricínios transviados. É uma matéria que fazia referência a um condomínio de classe média alta. Vou ler também desta matéria alguns trechos. A irresponsabilidade do mundo do entretenimento que se empenha em varrer qualquer vestígio de valores morais. Os pais dessa geração estão desorganizados e, assim, não têm condições de ordenar a vida dos seus filhos. O pragmatismo e a irresponsabilidade do mundo do entretenimento
capitaneado pela avassaladora força da televisão, estão na outra ponta do problema. Família sadia é em todo o mundo a melhor receita para uma democracia civilizada. Queremos chamar a atenção dos pais e mostrando o seguinte: quem é que está hoje educando os seus filhos? É você, pai? É você, mãe? Ou vocês estão deixando-os à mercê da televisão? A palavra de Deus, no versículo que eu li inicialmente, nos exorta a que nós devemos estar ensinando a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele. E ainda há poucos dias também uma matéria no mesmo jornal, onde nos dava conta de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, onde mostrava um aumento significativo no suicídio entre jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. E ainda poucos dias atrás, nós tivemos uma desagradável notícia de uma família que nós conhecemos. Um rapaz de 18 anos deu um tiro na sua cabeça, dando fim à sua vida. A pergunta é: até onde os pais estão tendo a culpa por não acompanharem a educação dos seus filhos? As notícias recentes vindas dos Estados Unidos, de crianças numa faixa etária indo dos 7 anos aos 13 anos de idade, onde estão portando armas de fogo, exterminando, acabando com a vida de inúmeras crianças dentro de escolas. Provérbios capítulo 23 e o verso 13 nos diz assim: não deixe de corrigir seus filhos. O castigo bem aplicado não prejudica a criança. Lamentavelmente, estamos vivendo num tempo onde a liberdade exagerada, onde a liberdade sem limites tem feito com que muitos pais deixem de corrigir os seus filhos. A palavra de Deus, ela é clara: não deixe de corrigir os seus filhos. O castigo bem aplicado não vai prejudicar o seu filho. Nós não estamos falando daquele castigo que vai machucá-lo, que vai deixá-lo doente, que vai ser necessário levá-lo a um pronto-socorro. Mas nós estamos falando do castigo moderado, do castigo que serve como correção, porque este castigo que serve como correção vai fazer com que o seu filho tenha disciplina, vai fazer dele, hoje uma criança, um adolescente, amanhã um jovem, um adulto de respeito e cônscio das suas responsabilidades. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, os versos 6 e 7, nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Meu caro amigo, você que é pai, a senhora que é mãe, eu lhe pergunto, durante uma semana, quantas vezes você tem assentado-se com o seu filho e falado com ele a respeito das coisas de Deus? Quantas vezes, durante a semana que passou-se, você teve a oportunidade de sentar com os seus filhos, ter aberto a sua Bíblia e falado com ele a respeito da palavra de Deus?
A exortação é esta. É uma ordenança de Deus para você. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas só poderão estar no coração do seu filho, só poderão estar no coração da sua filha, se você se dispor a gastar tempo, a investir tempo ensinando aos seus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui nos exorta que em todo o tempo nós devemos estar falando a palavra de Deus para os nossos filhos. Lamentavelmente, hoje, em inúmeros lares, não existe espaço para a palavra de Deus. E os filhos estão sendo ensinados erroneamente pela televisão, pela mídia. Lembre-se que as matérias que aqui nós lemos são matérias não de um jornal ou revista evangélica. Essa outra matéria que eu tenho aqui, também de um editorial do mesmo jornal, fala a respeito de uma novela onde tiveram que explodir um shopping, dando fim a um casal de lésbicas, um drogado e um pai que teve um caso com a mulher do filho. Eles foram expurgados. Mas por quê? Porque o público determinou assim. O público fez saber à emissora, por meio de índices de audiência, que estava cansado, estava enojado das aberrações degradantes que desfilavam nos capítulos daquela novela. O que é que o seu filho está aprendendo? O que é que você está ensinando? Oremos a Deus para que o Senhor fale ao teu coração. Pai, nós sabemos, Senhor, que o mundo está em ruínas, mas existe uma esperança. E a esperança está na tua palavra. A esperança está em que nós, pais, possamos ensinar a tua palavra aos nossos filhos, aproveitando todas as oportunidades, conforme a tua palavra nos exorta, aproveitando bem todas as oportunidades, porque os dias são maus. Amém. E lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.